Olá, alunos, olá, amigos, olá, colegas. Eu elaborei alguns slides para complementar o nosso estudo de sala de aula a respeito do modelo de família no Código Civil de 16. Então, inicialmente, eu gostaria de resgatar uma primeira característica que é sempre lembrada pela doutrina, isto é, o Código Civil de 1916, primeiro Código Civil brasileiro, ele protegia uma família que era caracterizada pela formação a partir do casamento. Daí a expressão família matrimonializada. E dentro dessa família matrimonializada, o papel do pai dentro do direito era muito mais relevante do que propriamente o papel da mãe. Daí a expressão família patriarcal. Para ilustrar esse modelo de família, fundado no matrimônio de um lado, e que é respeitosa ao poder do homem, ao patriarcalismo, portanto. Eu selecionei nesse primeiro slide dois artigos, o 229 e o 380 do Código Civil de 1916, que são artigos bastante simbólicos daquele momento histórico, embora para nós hoje, 100 anos depois, eles sejam muito discutíveis na nossa prática, à luz das mudanças que houve na sociedade. Então, o 229 dizia: criando a família legítima, o casamento legitima os filhos comuns antes dele nascidos ou concebidos. Então nós tínhamos a ideia que os filhos deveriam nascer dentro do casamento para ser legítimos, mas se eles nascessem fora do casamento, a partir da gestação de uma mulher que poderia casar e de um homem que também tinha aptidão para casar, esses filhos poderiam ser tão legitimados. Então o casamento dava legitimidade para os filhos. 380 do Código Civil. Durante o casamento, exerce o pátrio poder o marido, como chefe da família, e na falta ou impedimento seu, aí sim exerceria a mulher. Já se dá para observar essas duas características nos dois primeiros artigos. Mas eu selecionei um segundo slide para destacar ainda mais como se dava a atribuição dos papéis jurídicos entre os cônjuges. Artigo 233 do Código Civil de 16. O marido é o chefe da família conjugal. Compete-lhe a representação legal da família, a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher, que ao marido competir administrar em virtude do regime matrimonial adotado, ou ainda de pacto antinupcial. Lembrando sempre que até a década de 70, o regime padrão de bens no casamento brasileiro era o da comunhão universal. Atualmente, desde o final da década de 70, tornou-se da comunhão parcial de bens. Inciso terceiro, ao marido competia fixar e mudar o domicílio da família, autorizar a profissão da mulher e a sua eventual residência fora do teto conjugal, bem como prover a mantença da família, guardada algumas exceções legais. Se era do marido a obrigação de prover o sustento da família, já se conclui que era bastante difícil na vigência do Código 16, no século passado, encontrar decisões judiciais que condenavam, por exemplo, a esposa a prestar pensão alimentícia para o marido, porque subverteria a lógica do Código 16. Pela lógica do Código 16, o marido era o provedor da família. Avançamos aqui. De seu turno, o que competia à mulher? Artigo 240, 242, eu selecionei. A mulher assume pelo casamento com os apelidos do marido a condição de sua companheira, consorte e auxiliar nos encargos de família. Atualmente, o direito brasileiro autoriza que o homem receba o apelido da esposa e, assim como a esposa receba o sobrenome do marido. Mas se nós ainda hoje perguntarmos para 100 brasileiros que nascem quais são os sobrenomes adotados, normalmente o último sobrenome será o do marido, e se nós observarmos 100 casamentos que são formados, de regra, ainda hoje, por um costume social, ainda é a esposa que, no mais das vezes, recebe o apelido do marido. Mas isso está mudando aos poucos e já mudou no plano legislativo atual. Artigo 242. A mulher não pode, sem autorização do marido, inciso primeiro, praticar os atos que este não poderia sem o consentimento da mulher. Até esse inciso primeiro, me parece, havia o respeito ao princípio da isonomia. Afinal, se o marido não poderia praticar determinados atos,
em razão do seu estado civil, essa mesma proibição incidia para a esposa. A partir do inciso segundo que começa um pouco de preconceito à luz de uma visão atual. Inciso segundo, a mulher não pode alienar ou gravar de ônus reais os imóveis de seu domínio particular, qualquer que seja o regime de bens. Alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outrem. Aceitar ou repudiar herança ou legado. Aceitar tutela, curatela ou outro munus público. Litigar em juízo civil ou comercial, a não ser nas exceções dos artigos 248 e 251. Exercer profissão. Contrair obrigações que possam importar em alienação de bens do casal. Então, na visão do Código 16, o ato da mulher que incidia dentro de um desses incisos deveria ser praticado em conjunto com o marido. Agride atualmente a isonomia essa redação, porque ao marido era dada liberdade sem a dependência do consentimento de sua esposa, e em grande parte do rol do antigo artigo 242. Avançamos aqui. O casamento formava a família, no Código Civil de 1916, e o direito brasileiro não conhecia o divórcio. A lei do divórcio veio apenas em 1977. Portanto, o vínculo matrimonial no Código 16 era indissolúvel. A sociedade conjugal terminava pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, pelo desquite amigável ou judicial. Então, nós tínhamos pouquíssimas hipóteses de se finalizar a sociedade conjugal, porque o casamento válido deveria durar, em tese, até a morte de um dos cônjuges. O Instituto do Desquite, que era bastante litigioso no Código de 1916, ele foi, não vou dizer substituído, mas foi ultrapassado pelo Instituto da Separação, e atualmente, desde 77, nós temos também o Instituto do Divórcio. Artigo 317. A ação de desquite só se pode fundar em algum dos seguintes motivos: adultério, tentativa de morte, sevícia, ou seja, agressão física, injúria, agressão verbal, abandono voluntário do lar conjugal durante 2 anos contínuos, admitindo-se também o desquite por mútuo consentimento dos cônjuges, se fossem casados por mais de 2 anos. Havia um preconceito enorme em relação às pessoas desquitadas, maior o preconceito em relação às mulheres desquitadas, de sorte que não estava a sociedade brasileira acostumada a admitir com facilidade o desquite. Muitos processos bastante litigiosos, e se os processos eram litigiosos, os processos também eram demorados, porque era necessária a comprovação das causas de pedir do artigo 317. E não é nada fácil demonstrar dentro de um processo aquilo que muitas vezes ocorre em segredo ou ocorre na clandestinidade, como a sevícia, as agressões e também, por exemplo, o adultério. Então era muito difícil se comprovar essas causas de pedir no processo judicial. Avançamos. Uma alternativa que os cônjuges tinham, e ainda tem no Código atual, é a tentativa de anulação do casamento. Se o casamento era anulado, o direito tolerava um segundo casamento, porque o primeiro era como se não tivesse ocorrido. Então, também era muito comum que as pessoas, após o casamento, imputassem ao outro um erro essencial, ou seja, afirmassem em juízo que, na verdade, o casamento mereceria a anulação, porque um erro essencial em relação à pessoa do outro cônjuge havia. Quais eram as hipóteses do artigo 219 a respeito do erro essencial sobre a pessoa do cônjuge? Primeiro, o que dizia respeito à identidade do outro cônjuge, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. Então, eu descobriria, num exemplo hipotético, algum fato antigo em relação à minha esposa, a sua honra, a sua boa fama, e esse fato, se atrapalhasse a nossa vida comum, poderia ser levado em juízo para anular aquele casamento. Segundo inciso, ignorância de crime inafiançável anterior ao casamento e definitivamente julgado por sentença condenatória.
ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável ou de moléstia grave e transmissível, por contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Uma das funções do casamento no Código 16 era gerar prole. Então, muitas pessoas se casavam, e até hoje ainda se casam, com o objetivo de ter filhos. Sobre o tema tem um vídeo interessante da professora Maria Berenice Dias, no meu canal do YouTube. Também há um vídeo da pesquisadora Vera Iaconelli sobre ter filhos no mundo atual. 2 vídeos interessantes. E o último inciso, muito preconceituoso, aludia ao defloramento da mulher ignorado pelo marido, como se a mulher tivesse o ônus de casar virgem e o marido não. Então essas eram as hipóteses que permitiam que o marido ou a esposa tentassem judicialmente anular o casamento. Encerrando a análise desse artigo. Atualmente, como se tolera, se aceita, felizmente, o divórcio sem indicação de motivo, o princípio da culpa, que estava no slide anterior na hipótese do desquite, e o instituto do erro essencial sobre a pessoa caíram um pouquinho em desuso, porque bastaria para a pessoa dissolver o matrimônio, atualmente, ingressar em juízo postulando o divórcio sem invocar qualquer causa. Basta a mera vontade. Mas foi um difícil caminho até a gente chegar no dia atual. Então, aludir ao princípio da culpa. Esse princípio da culpa está bastante expresso em alguns artigos do Código anterior, por exemplo. Artigo 320. No desquite judicial, sendo a mulher inocente e pobre, prestar-lhe-á o marido a pensão alimentícia que o juiz fixar. Ou seja, nesta redação inicial do Código 16, o magistrado deveria analisar a causa desse desquite, imputando a um dos cônjuges a culpa. E reconhecendo que a mulher seria a parte inocente, aí sim que ela teria direito à pensão alimentícia. Esse era o pensamento da época. O juiz também fixará a cota com que, para a criação e educação dos filhos, deve concorrer o cônjuge culpado, ou ambos, se um e outro o forem. Então há uma mistura equivocada, aos olhos do jurista de hoje, entre uma relação conjugal, que vinculava marido e esposa, e uma relação paterno-filial, materno-filial, que vinculam os pais e os filhos. Há uma mistura, de sorte que parece que o filho receberia a consequência negativa, ou a pena, por um comportamento indevido dos seus pais para o juiz da época. A mulher condenada na ação de desquite perde o direito a usar o nome do marido, ou seja, o nome não é como se o nome não fosse mais da mulher, o nome seria apenas do marido e ela teria que devolvê-lo. Sendo desquite judicial, ficarão os filhos menores com o cônjuge inocente. Atualmente essa lição foi ultrapassada, ficam os filhos menores com o cônjuge que tiver melhores condições de cuidá-lo. A sentença do desquite autoriza a separação de corpos e põe termo ao regime matrimonial. É como se o casamento fosse anulado, mas nenhuma das partes conseguia se casar de novo, porque a sociedade conjugal é que era finalizada com o desquite e não propriamente o matrimônio. Por fim, o último slide que eu selecionei é a questão da filiação. 337. São legítimos os filhos concebidos na constância do casamento, embora anulado ou nulo, se contraído de boa fé. Então, os filhos deveriam nascer dentro do casamento. Os filhos legitimados são em tudo equiparados aos legítimos, ou seja, se o filho nascesse de 2 pessoas solteiras que viessem no futuro a se casar, ele estaria legitimado. A legitimação resulta do casamento dos pais, estando concebido, ou depois de havido filho. Aí vem um dos artigos mais discriminatórios da história do direito brasileiro. O próximo, 358. Os filhos incestuosos ou os adulterinos não poderiam ser reconhecidos. Era como se o direito pudesse entusiasmar o incesto e o adultério, caso oferecesse direitos para as crianças oriundas dessas relações. Pensamento bastante ultrapassado aos olhos do jurista de 2020, é um pensamento extremamente discriminatório com a criança, que não tem absolutamente nenhuma responsabilidade ou nenhuma atuação no comportamento dos seus pais. 359. O filho legítimo, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento